Deus abençoe meus irmãos, paz e graça da parte de Jesus Cristo, que a poderosa mão de Deus sempre esteja na tua vida a te proteger, te guardar e redarguar. Irmãos, a preocupação de um pai com seus filhos faz dele um grande homem, protetor, um ponto de referência. E os filhos saem com a linhagem do pai. Não é diferente com o servo de Deus, a quem Deus concedeu graça de cuidar do que é dele. A gente tem que assumir como se fosse o pai, que a Bíblia diz que somos no mundo espiritual. Mas não é só no mundo espiritual. Na matéria também a gente tem uma família que nos ama, que nos cuida, que nos respeita, e da mesma forma temos que retribuir. Primeiramente no mundo espiritual com a verdade de Deus, para que Deus possa guerrear, o Espírito Santo guerreie no mundo espiritual contra o adversário da nossa alma, a favor de nossos filhos espirituais. Assim haverá um povo liberto, temente a Deus e respeitando o seu pastor. O escritor de Hebreus 2, no verso 13 até o 14, diz assim: E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, eu não gosto de falar o nome, mas como está escrito na Bíblia, eu tenho que falar: o diabo. Irmão, o escritor aqui tem uma grande preocupação no quesito ensinamento, ou seja, no quesito verdade, porque quando ele fala, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que é, etc, etc. O que é que o escritor quer dizer? Que ele tem que ensinar bem aos filhos. E aí entra aquilo que eu tenho falado no começo. Espiritualmente falando, na igreja, no tempo de oração, de ministração, como os filhos dentro de casa. Temos que ensinar bem, e só tem uma forma de ensinar bem, com a verdade, e a verdade dói. Então você não pode se ocultar de exemplar os teus filhos biológicos como os teus filhos se você é um pastor. Você não pode se dar o luxo de deixar passar a correção no devido tempo. E a forma correta de corrigir, segundo a palavra de Deus, quando Deus fala da vara, não é pegar uma vara e bater no filho, não. Viu, o servo de Deus? É bater com a vara espiritual, bater no mal. A pessoa vai sentir a dor da repreensão, mas Deus vai livrá-la das garras do adversário. Então o escritor tem uma preocupação de que, já que os filhos vão ter que morrer espiritualmente, como é que isso vai acontecer? Ele negligenciando os ensinos. Como é que isso vai se dar se ele não prega a verdade? Se ele também não vive a verdade, se ele não é exemplo? E ele está falando aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Deus dá um filho a um homem negligente? Deus dá um trabalho àquele que é incompetente? Claro que não. O homem pode se tornar incompetente no decorrer da obra. Mas na hora em que ele recebeu de Deus, ele estava na presença de Deus. Então você tem que ter muito cuidado com o que chega até você nessa tua vida pós-ministério. É tua responsabilidade ser fiel com as coisas do Senhor e passar para as ovelhas a verdade, batendo duro contra o mal, corrigindo, retarguindo. Você só para de jogar duro se você vê que a pessoa está te acompanhando. Do contrário, ela tem que apanhar mesmo no mundo espiritual. Tem que levar cajado para ela aprender que tem comando. Porque se a ovelha não respeita o pastor tem o cajado na mão. Não vai estar passando a mão na cabeça de desobediente, não. Tem que descer o cajado. O escritor está preocupado. Como o jovem que é feito de carne e sangue e que vai ter que pagar com a morte
da carne, a morte espiritual, para poder se livrar de Satanás, ele está preocupado com os ensinos, que tem que ensinar a verdade. Foi Deus que deu para ele. Se Deus te deu uma família, pelo amor de Deus, corrija esposa, corrija filho, ensina a verdade, seja exemplo. Homem não é porque é macho, não. Homem é porque atua como Deus. Não se rende aos caprichos da alma, mas sim compreende a revelação do Espírito e aplica na sua vida e na sua família. Aquilo que Deus deu para ele tem que zelar, cuidar. Então o escritor está preocupado com isso. Já que o jovem é de carne e osso, participou disso, tem que participar disso. A condição é essa, humana. Para se livrar da garra do inimigo, tem que combater os desejos da alma. A mente ofuscada, tem que deixar as coisas claras, ensinamento de Jesus, pregar Jesus 24 horas por dia, tirar o mal das famílias, tirar o mal do ambiente onde você está. O homem de Deus tem o dever de manifestar na sua vida a glória de Deus. É um dever do homem de Deus. É o dever dele. É fazer com que Deus se manifeste na sua vida. Do contrário, ele vai fazer o Deus dele incompetente, incapaz, e ele passa por mentiroso. O escritor aqui está preocupado com os filhos que Deus deu a ele. Já que eles têm que se livrar de Satanás. Como? Como? Mentindo, roubando, se prostituindo. Como? Na farra, na roda que escarnece. Como? Se não houver um ensinamento, uma disciplina. O desobediente, irmão, tem que passar pela disciplina. O desobediente tem que ser disciplinado, até ele aprender. Até ele aprender. Você quer chegar até Deus e acha que vai chegar porque todo caminho leva a Deus. Quem te ensinou isso foi Satanás. A Bíblia diz que só tem um caminho, que é Jesus. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho de Jesus não é nada fácil. Esse caminho de Jesus Cristo não é nada fácil. Então não coloca no teu coração que tuas vontades têm prioridade. Assim, você vai ficar onde está, achando que está no lugar certo e não vai estar. Porque a ventania que tu não espera vai vir, e ela vai ver que você esperou por ela e não acompanhou Jesus. A palavra de Deus deve estar na mente e no coração do ensinador. A palavra de Deus deve dar um DNA de quem ensina, para que todo o seu corpo seja luz. E essa luz fique num lugar alto para que todos que passem por ali sejam iluminados. Não adianta ser luz escondida debaixo de algum lugar. A luz tem que estar em lugar que todo mundo veja. O reino de Deus é tomado a força porque a gente luta. Primeiro para não perder o que tem. É assim que lutar a força significa dizer combater você. E se você tem alguma coisa, não perder. Porque se você perder, dificilmente você conseguirá outra. A força é isso. É se livrar de você. Dos seus maus hábitos. Dos seus costumes e tradições. Da sua incoerência. A sua falta de vontade de acompanhar Jesus. A sua falta de querer de fazer o bem. Você tem que lutar contra isso. Aí você vai estar apto a acompanhar Jesus. Convide o Senhor Jesus para a tua vida. Deixe Ele te dirigir. Deixe Ele matar a tua sede. Certamente vai fluir do teu ventre rio de águas vivas.
nunca mais terá sede. Amém, Jesus? Graças a Deus.